E a minha convidada de hoje é a doutora Nayara Castro. Ela é cirurgiã dentista, especialista em estética e implante há mais de 15 anos. Bem-vinda, Nayara. Obrigada por estar nos recebendo hoje aqui. E bom, doutora Nayara, para quem já tem mais idade, quais são as orientações para cuidar bem dos dentes? Então, a orientação principal é você sempre estar indo no seu dentista, fazendo manutenção. Acho que prevenção hoje é o que a gente, na odontologia, reforça isso para os nossos pacientes. Porque através da prevenção, você não só está prevenindo problemas de saúde bucal, mas também para problemas de saúde em geral. Que dependendo, se você não tiver uma boa higienização, isso pode acarretar, não só problemas dentais, mas problemas gerais da saúde. Então, é mesmo? O que, por exemplo? Por exemplo, problemas através da inflamação da gengiva, que a gente chama de periodontite, que hoje afeta, na classe, a partir de 65 anos, mais de 45% da população. E essa inflamação que pode ter uma bactéria ali debaixo daquela gengiva, e essa bactéria pode entrar na corrente sanguínea e causar uma infecção generalizada ou então uma endocardite bacteriana, ou seja, problemas cardíacos através de uma pequena inflamação da gengiva. Então, isso é muito sério, e através da prevenção a gente consegue controlar esses riscos, problemas de saúde futuros. Não só cardíaco, mas Alzheimer também está relacionado. E enxaquecas aí já está entrando devido à falta dentária. Então, assim, outro problema que a gente sempre fala é: não deixe de substituir aquele dente que foi perdido, porque através da falta daquele dente, a gente não tem problema somente dentário, mas problema muscular, articular e que nos acarreta dores de cabeça, enxaquecas, insônia. Pode estar relacionada, se você tem algum problema para dormir, pode estar relacionada sim ao seu problema de falta dentária. Então, a saúde dental o nosso organismo, ele funciona como um todo. Então, assim, é multidisciplinar. Então, através da saúde, da prevenção bucal, você previne de outras doenças, outros problemas que pode te acarretar. Agora, você falou uma coisa aí que eu fiquei curiosa. Essa periodontite, esse o nome? Sim, periodontite. Ela é uma infecçãozinha pequenininha que dá na gengiva. Isso, é o seguinte, a periodontite ela vem proveniente, às vezes, da má higienização, ou então, não vou dizer que... Como a gente relata, você tem que ir ao seu dentista a cada 6 meses, o que acontece? Existem regiões na nossa boca, Cleide, que a gente não consegue higienizar corretamente por coordenação motora, que a gente vai perdendo conforme. Por isso que também a grande porcentagem da periodontite está na classe mais idosa. Enfim, então, como a gente não consegue higienizar corretamente, aquela sujeira ela vai se impregnando na face do dente e aquela sujeira vai se tornando uma pedra, petrifica. Essa petrificação chama-se tártaro. Esse tártaro, ele vai acumulando ali bactéria, sujeira, infiltrando para dentro da gengiva. E a gengiva, ela vai ficando inchada, dolorida. Se você tem... sangra. Isso, eu ia falar agora. Se você passa o fio dental, existe um sangramento ali, ao simples passar o fio dental, isso já significa que a sua gengiva está inflamada e ali pode ter uma bactéria. Que você pode achar que seja de uma forma simples, inocente, mas não, isso aí pode acarretar problemas maiores. E ali é uma porta aberta para entrar na sua corrente sanguínea e te causar outros problemas, principalmente cardíacos. Isso aconteceu na minha família. Uma pessoa da minha família estava com problema nos dentes, doendo muito, foi para o dentista. Quando o dentista olhou e falou: não, eu não vou mexer nesse dente, a senhora vai para o hospital agora para tomar antibiótico venoso, porque isso aí é um caso sério. E antigamente, essa sujeira, essa inflamação na gengiva, sangramento, chamava piorreia. Então, a periodontite, que é essa nomenclatura que a gente está dando aqui hoje, antigamente se falava a tal da piorreia. Nossa, deu piorreia nos dentes, na gengiva, vamos ter que tirar todos os dentes. Nossa, então, não. Se você tiver um tratamento contínuo, regular, a gente consegue manter a longo prazo
saúde, a sua saúde bucal, dental e em geral. Doutora, há um tempo atrás, há uns 20 anos mais ou menos, quando se falava em implante, falava, não, isso é coisa para milionário. É muito caro e realmente era. Como é que está esse preço agora? Está mais acessível à população? Sim, hoje em dia, graças a Deus, que a gente evolui. Então, assim, antigamente era esse valor exorbitante porque não tinha-se materiais no Brasil, eram importados, então isso acabava deixando o valor um pouco inviável. Hoje não, hoje a gente já tem produtos nacionais de excelentíssima qualidade e isso viabiliza de uma forma assim acessível para qualquer um. Então, hoje formas de pagamento, então assim, tá bem mais acessível, não é mais aquele valor exorbitante que a gente tinha no passado. Então, assim, se você tem algum receio de, não vou procurar porque é caro, não tem dinheiro, hoje já está muito mais fácil. A gente possibilita formas de pagamento, enfim. Então, assim, o importante é você não deixar de tratar e prevenir. Por que os procedimentos odontológicos, principalmente os implantes, para umas pessoas é complicado e para outras é mais simples? O que acontece? Tem um tal de enxerto? Como é que é isso? Tá. Então, a questão está relacionada à saúde. Então, assim, a gente, para ir para uma cirurgia de implante, a gente não é simplesmente chegar e vir fazer. A gente pega todo um relatório médico, faz todo um pedido de exames de saúde para a gente ver se o paciente está apto para receber aquele tipo de cirurgia. Certo, através desses exames, a gente vai ver que alguns pacientes têm algumas limitações, não que ele não venha fazer o procedimento, que ele não possa fazer o procedimento. O que seriam essas limitações? Porque com o passar do tempo, você que perdeu o dente, você vai ter uma perca óssea. E então, para o implante, a gente tem que fazer uma avaliação se essa região tem suporte o suficiente para receber o implante. Caso não tenha, porque ocorreu essa perda ao longo do tempo, existem os procedimentos, um exemplo que você acabou de citar, o enxerto. Mas eu já sou muito idoso, eu tenho problema de saúde, não posso fazer. Não, a gente faz toda uma preparação, todo um planejamento para isso ser viável e sim, a gente repor aquele dente perdido através do implante. Então, vovó, não fica com medo de ficar falando fofo, não. Tem jeito, viu? Tem jeito de botar implante, não tá tão caro assim, não. Não, super viável. Então, assim, recomendo sim, você... igual repetindo. Gente, não deixe de ter a falta de dente te traz problemas assim muito sérios, igual eu falei, não só de insônia, de enxaquecas, problemas mastigatórios, que você, às vezes, gastrite, úlcera, refluxo, tudo está relacionado à sua mastigação. Porque com a falta do dente, Cleide, você não mastiga o alimento direito, você engole aquele alimento e o seu estômago libera mais ácidos para fazer a digestão. Consequentemente, essa acidez em excesso te traz uma gastrite, uma úlcera, refluxo. Então, se você tem esses sintomas que eu acabei de citar, pode estar relacionado sim a problemas dentais. Então, isso é muito... intestinais, às vezes problemas de ir ao banheiro, pode estar relacionado a problemas bucais. Eu sei que tem muitos idosos aí que falam assim, eu não gosto de comer mais carne, eu não gosto de carne. Mas, na verdade, eles não conseguem mais a mastigação. Aí ficam sem esse alimento, que é a proteína que é muito necessária, exato, né? E aí começa a debilitar o corpo também. Gente, como é complicado isso, né? Exatamente. E importante. Sim, exatamente. Então, assim, a mastigação, os dentes, nosso corpo trabalha em conjunto. Então, assim, você tem que sim cuidar, a gente precisa de todos os nutrientes dos alimentos. Então, se você não tem um dente, como você acabou de relatar, você não consegue comer uma proteína, um alimento mais resistente, isso seu corpo vai sentir, vai trazer reflexo da falta de uma proteína. Então, nós acaba se privando
de Sim. se alimentar de algumas coisas por consequência de outras, no caso, privando de uma alimentação, de um alimento que você gosta, pela falta dos os dentes. velhinhos falam, não vou no churrasco, vai ter churrasco, não vai, não vou. Vai aí, não quer ir por conta disso. E aí a gente fica assim, então não vamos fazer mais churrasco para ser solidário com o vovô. Mas, na verdade, ele não está conseguindo mastigar, né? Exato. Tem que prestar atenção aí no seu vovô, na sua vovó, viu? Exatamente. E assim, com a pandemia, isso se agravou. Sim. Porque a gente se escondeu atrás das máscaras e nisso impossibilitou da gente estar tratando. Uma coisa que eu vou deixar bem clara para vocês, a maioria dos colegas, nós estamos completamente preparados para atendê-los. Então, assim, se você tem algum medo ainda de ir ao dentista, se você, por causa desse momento que a gente está passando, eu vou falar que é um dos lugares mais seguros em relação à biossegurança. Então, assim, não tenha medo, procure, não deixe passar mais tempo na situação sem fazer uma prevenção, uma limpeza que seja. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a limpeza diária. Sim. Porque a cada 6 meses eu vou lá no seu consultório, você faz uma limpeza, tá, tudo bem. Mas o dia a dia, o fio dental, o palito ainda se usa? Então... Boa pergunta, né? É ótima. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Palito não foi para palitar dente, foi para pegar petisco. Então, assim, a higiene bucal do dia a dia é extremamente fundamental. Através da escova, da pasta, do fio dental, você consegue manter uma excelente higienização e essa manutenção dos seus dentes a longo prazo. Em relação ao palito que você entrou em específico, qual que é o problema do palito? O palito, ele pode perfurar a sua gengiva, causando uma pequena, um orifício, um machucado ali. E a nossa boca, a nossa boca é um dos lugares mais contaminados em relação à bactéria que a gente tem no nosso organismo. Então, é a porta de entrada ali já para uma inflamação. Às vezes, tem paciente que usa uma força maior com o palito, quebra o palito ali entre um dente, então inflama a gengiva. E aquela gengiva inflamada causa um sangramento, causa dor. Então, assim, palito não foi feito para isso. E sim o fio dental, onde consegue entrar no dente, higienizando, limpando ali corretamente o alimento, que às vezes a gente não tem o costume de estar jogando o fio dental todos os dias, porque a gente não percebe que tem algum alimento ali entre o fio dental. Às vezes a gente quando vai num churrasco, aí incomoda a carne, a gente vai e tira com o fio dental. Mas não, todo o nosso alimento, existem pequenas alimento bem pequeno, vamos dizer assim, de uma linguagem para vocês entenderem, que entra ali entre os dentes e a gente não percebe. E ali começa a formar aquela inflamação. Então, o fio dental é para isso, é para higienizar, limpar aquele alimento que está ali que você não percebeu. Então, é sim extremamente fundamental, é o conjunto. É a pasta, a escova, o fio dental e, se puder, um enxaguante bucal para finalizar a limpeza em geral bucal. Doutora, eu não sei se você conhece, mas eu, como sou lá de Minas, e tem muita gente de Minas nos assistindo agora, quando o dente tem essa sujeirinha que você falou aí, que fica meio branco, a gente chama de angu. Ó, menina, seu dente tá cheio de angu. Já ouviu essa expressão? Sim, sim. É comum aqui também no nosso Goiás. Então, é passar o fio dental. Isso. Entre todos os dentes. Todos os dentes, todos os dias. Enquanto eu não sentir que tá livre. Limpo. E assim, uma outra observação importante, Cleide. Se você passa o fio dental, nossa, sangrou. Nossa, eu não vou passar mais o fio dental porque está sangrando. Pelo contrário, você tem que passar, óbvio, de uma forma mais leve, mas não deixar de passar por estar sangrando, porque a tendência é só piorar. Eu te garanto que você passando o fio dental todos os dias, esse sangramento tende a só melhorar e a gengiva voltar a estar saudável e ter continuidade.
Agora, quanto à escova de dente, é a macia, a média, a mais durinha? Então, hoje é bem discutido sobre isso também. Antigamente, né, eram escovas duras, enfim. Hoje a gente recomenda uma escova de média macia. Existem umas extras macias, só que estudos recentes já dizem que essas extras macias podem, se você não fazer movimentos de forma correta, podem não limpar o que deveria limpar da forma certa. Então, assim, te oriento sempre de macia, vamos dizer, com a cabeça, quando eu falo a escova menor, onde você consegue chegar nos dentes mais atrás, os dentes posteriores, limpando de maneira mais eficaz. Porque às vezes, ainda mais às vezes pacientes mais de idade têm a ânsia de vômito, então às vezes a escova é muito grande, então procure uma escova com a cabeça menorzinha, de preferência macia, para você realmente conseguir higienizar corretamente os dentes, principalmente os dentes atrás. Nayara, você disse que a nossa boca tem muitas bactérias, tem que se escovar a língua também? Principalmente, eu sempre falo também para os meus pacientes, não adianta você escovar todos os dentes e esquecer a língua, porque a língua existe, vamos dizer assim, de uma forma para vocês entenderem, uns pelinhos, vocês já devem perceber. E o alimento, ele se adere ali. Então, se você escovou todos os dentes e não escovou a língua, vamos dizer assim que não adiantou, porque aí aquela sujeira vai passar para os dentes novamente. Então, sim, tem que escovar a língua. Tem pacientes que têm ânsia de vômito, como eu relatei, através das cerdas. Existem escovas que no dorso existem ranhuras e através dessas ranhuras você consegue higienizar de uma forma de uma forma melhor, onde não vai te causar tanta ânsia de vômito, assim, que às vezes alguns têm. E outra coisa, escovar o dente não é assim, é assim. Isso, então, exatamente. Quando a gente fala dessa maneira que você falou, na forma horizontal, né? O alimento só ele vai para um lado e para o outro. Você tem a forma de varredura, no qual você vai varrendo a sujeira para fora da sua boca. Na parte de cima para baixo e na parte de baixo para cima. Então, varrendo essa sujeira, no qual as cerdas da escova vai passar ali entre os dentes, limpando de forma eficaz. E isso não tem tempo, é o tempo que você achar que tá limpo. Isso, assim, tem gente que em 5 minutos já tá com a boca limpa, né? A gente, para crianças, enquanto a gente recomenda, até eu falo, conta até 5 em cada dentinho, escovando, e aí a gente vai passando um por um. Então, se a gente for fazer uma contagem aí, você vai uns 15, 20 minutos. Mas o mais importante é a sequência, é a escovação, é com a pasta e o fio dental. Na verdade, vou retroceder em relação à sequência. Primeiramente, vamos lá. Primeiramente, o fio dental. Depois, a higienização, a escovação com a pasta. Outro detalhe muito importante, Cleide, a gente às vezes vê em alguns propagandas, né, aquela pasta gigantesca, aquele tanto de pasta. Quanto mais pasta, mais vai às vezes, aquela... vamos dizer assim, vai encher mais a boca, então você não vai conseguir higienizar, vai provocar mais espuma e você não vai conseguir higienizar. Então, a quantidade correta que você coloca na sua escova dental seria o tamanho de um grão de ervilha, porque aí não vai espumar tanto e você vai conseguir higienizar. É uma bolotinha de nada? Uma bolotinha de nada, exatamente. Assim, a cabecinha do dedo. Uma cabecinha do dedo. Enfim, então assim, fio dental, a escovação e podendo a finalização com enxaguante bucal, que também tem gente que coloca a medida da tampa, não tem necessidade. A medida de um dedo ali, o qual você consegue enxaguar de forma correta, passando o líquido em todos os dentes, já é o suficiente e o satisfatório. Para terminar, eu vou me inspirar numa pessoa que eu conheço, que quando fala que vai ao dentista, parece que trava a boca. Não abre de jeito nenhum. O que você diria para uma pessoa assim? Eu diria assim, que
vá com tranquilidade. Hoje nós temos técnicas de humanização, então assim, a gente entende esse lado do medo, então a gente conversa, às vezes eu falo que nós somos psicólogos. Então, tem consultas que eu nem consulto, nem entro no tratamento propriamente dito. Hoje nós temos essa habilidade, essa capacidade de entender mais o outro. Então, assim, de se colocar no lugar do outro. Então, e isso acaba criando um relacionamento e uma confiança. E a partir do momento que ocorre essa confiança, a gente consegue trabalhar de forma adequada. Adorei a nossa entrevista. O pessoal também deve ter adorado, muito esclarecedora. Que bom. Bênçãos do Pai Eterno para você e volte mais vezes. Obrigada, muito obrigada, gente. Conto com vocês aqui.